o mistério do Espírito Santo. Existe o mistério do Espírito Santo. Há mistérios aí que ninguém consegue resolver. Só o silêncio é ouro. Na palavra de Deus o Espírito Santo aparece várias vezes em relação à divindade que Ele tem. E nós sabemos que existe uma contrafação da verdade para imitar Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se o próprio Satanás faz uma imitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, logo a questão é porque é que ele faz essa contrafação. Olha o que diz a Bíblia. Eis que e da boca do dragão, e da boca do falso profeta, e da boca da besta, vi sair 3 espíritos imundos. Reparem só, nós podemos identificar aqui 3 espíritos imundos. Um deles é a boca da besta, que é Roma, da boca de falso profeta, que é a igreja apostatada dos protestantes, que é o protestantismo caído, e espíritos imundos. 3 espíritos imundos. Vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rás. São eles da boca do dragão, da boca do falso profeta e da boca da besta. Nós podemos ir a Roma, está lá, é uma identidade física. Podemos ir às igrejas protestantes, é uma identidade física. Mas do falso profeta, os 3 espíritos imundos são um espiritismo. Nós não podemos identificar, é camuflado, é algo semelhante ao mistério. Ele está em todo lado e não o vemos. Não podemos verificar onde está. Mas ele existe. O mistério do espiritismo é que ele existe. Ele colabora com a igreja protestante, colabora com a igreja de Roma e ele é um todo. Mas não se identifica, não é identificado por um lugar. Mas o demónio criou-os. Portanto, para identificá-los, nós precisamos de saber quem eles são. Que é a Igreja Católica, o Protestantismo e o Espiritismo. Eles estão a imitar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como nós temos a mensagem do Apocalipse 14, que diz que temos 3 anjos, 3 mensageiros, 3 mensagens, 3 poderes para anunciar o Evangelho. Agora digam-me, se não há uma imitação, então o Espírito Santo não existe. Mas há uma imitação. É o falso profeta, que é o protestantismo caído, o Espírito, os falsos espíritos e a Igreja de Roma. Mas a minha atenção vai para textos da Bíblia. Em Mateus 4, no Novo Testamento, logo no início, diz assim, desculpem, está vento? O vento também não se vê. Jesus disse que o vento não se vê. Não se vê o vento, mas vê-se os efeitos do vento. Isto também, Jesus disse que era como fosse o Espírito Santo. Ele não disse que o vento era o Espírito Santo, ele disse é semelhante ao vento. Em Mateus 4, então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto
E este versículo único, reparem só, este único versículo bíblico, reparem, diz que então foi Jesus conduzido, Jesus é uma pessoa, pelo Espírito ao deserto. Jesus foi conduzido pelo Espírito. O Espírito diz assim, olha Jesus, vai para o deserto. E Jesus foi para o deserto. Não é a primeira vez que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor conduzia os apóstolos. Os apóstolos não são Jesus. Estevão não era Jesus. O apóstolo Paulo não era Jesus. Os discípulos não eram Jesus. Os apóstolos não eram Jesus. Eles diziam que parece-me bem ao Espírito Santo ir para a Macedónia. Parece-me bem. Então é o Espírito Santo que fala. Aqui diz que então o Espírito Santo se apresenta ali como é, que é um mistério, disse a Jesus, vai para o deserto. Se repararem no relato do batismo de Jesus, aparecem as três pessoas distintas. É um mistério, mas é Deus. Reparem, então veio Jesus da Galileia ter com João, junto de Jordão, para ser batizado por ele. Portanto, Jesus está ali. Mas João opunha-se dizendo, eu careço ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a Escritura, toda a justiça, perdão. Então, ele o permitiu, João Batista. E sendo Jesus batizado, primeira pessoa, ou a segunda, ou a terceira, como queiram, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, primeira ou segunda ou terceira pessoa, não interessa, e descendo como uma pomba vindo sobre ele. Portanto, o Espírito Santo veio para fazer uma coisa, começar o ministério de Jesus. Ou seja, Jesus esteve aqui na terra com uma obra. Ele começou no batismo e o Espírito Santo veio ter com ele como auxiliar, como companheiro, como conselheiro, como animador, como instrutor, como dirigente, como apresentador, como é Deus. Isto é um mistério. Nós não ouvimos, nós não ouvimos. Jesus, porém, respondendo, disse: agora, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e vindo sobre ele. Vindo sobre ele. Quem? O Espírito Santo. Terceira pessoa, ou a primeira pessoa da divindade, que é o Pai. No versículo 17, no capítulo 3, diz assim: eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Pai estava a falar. O Espírito Santo não falou. O Espírito Santo não se ouve por palavras. Ele não fala. Ele fala na consciência. E quando aqui diz, então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, nós não o ouvimos. Aqui não há uma citação de Jesus, do Espírito Santo a falar. Diz que o Espírito Santo conduz. Como é que é isto? É um mistério para o qual nós devemos também estar atentos, porque o Espírito Santo também fala a cada um de nós e diz: hoje vais à igreja, hoje vais batizar, hoje vais pregar, hoje vais trabalhar, hoje vais falar bem, hoje vais fazer coisas lindas, hoje vais fazer coisas boas, vais fazer aquilo que eu quero. É o Espírito Santo que diz. O Espírito Santo, como é Deus, como é divino, tem sabedoria para nos conduzir. Foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus deixou o Espírito Santo. É uma pessoa, não é um espírito só. Nós somos três identidades. Por exemplo, nós somos corpo, mente e espírito, indivisíveis. Nós não podemos separar o corpo da mente, nem a mente do espírito. Eles são indivisíveis. Assim também é Deus. Eles trabalham em conjunto. Em São João 14, 17, diz que nós o conheceremos
É muito bom conhecer Jesus. É muito bom conhecer Jesus. Mas sabem, Jesus quer que a gente o conheça através do Espírito Santo. Olha aqui, São João 14,17. O Espírito de verdade, que o mundo não recebe, não pode receber, não o pode receber, porque não o vê. Ai, se o visse, não é? Nem o conhece. É o vento. Outra vez o nosso vento. O vento faz parte da ilustração. Porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Porque está convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para meu Pai. Voltarei para vós. Portanto, Jesus voltou para nós no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, é o que eu quero dizer. Portanto, é um mistério. Porque se nós fôssemos a compreender estas coisas, nós não poderíamos ser iguais. Tínhamos que ser deuses. E não pode ser. Nós somos seres criados, infinitos. Como é que podemos compreender uma coisa que não entendemos? Mas há uma passagem que nos ilustra, em Lucas 4, que nos ilustra de uma maneira, a quase que diria, física e ao mesmo tempo filosófica, porque Jesus fala em termos filosóficos aquilo que vai fazer na realidade com a obra do Espírito Santo. As folhas são mesmo fininhas. Qualquer dia tem que comprar uma Bíblia com folhas do milímetro. Diz assim, estamos em Mateus ou em Lucas? São fininhas estas folhas, são mais fininhas que a seda. É muito difícil de trabalhar esta Bíblia. Então, em Lucas, 4,16, diz assim, 4,16 a 19. Reparem o contexto que aqui aparece. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. É interessante. Só esta passagem aqui daria para eu ficar todo contente e satisfeito e dizer como é bom conhecer Jesus. Mas continuamos. Na sinagoga. E levantou-se para ler. Muito bom. Todos gostam desta passagem, mas todos. Católicos, apostólicos, romanos, presbiterianos, adventistas. Mas reparem o contexto. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Jesus era estudioso das Escrituras. Qual eram as Escrituras que Jesus estudava? O Velho Testamento. Na altura não se chamava Velho Testamento, chamava-se o Torá, os livros dos profetas. Levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro, o profeta de Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Jesus foi procurar, ele sabia o que queria ler. Ele não foi, ele achou porque procurou. Ora, aquele que ele queria ler. Diz assim, o Espírito do Senhor é sobre mim. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, está sobre mim, porque ele tinha sido batizado. Para me ungir, para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade dos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando parênteses. Nós também precisamos do mesmo Espírito Santo. Jesus precisou do Espírito Santo para dar o exemplo. Jesus é divino homem e ele pôs de lado a sua divindade e agora precisava da companhia do Espírito Santo, que dele diz, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, é sobre mim. Ele disse que era o Espírito Santo, ele disse que precisava, é sobre mim. Ele me vai ensinar, ele me vai ajudar a curar. Diz aqui, o Espírito Santo é sobre mim
pois me ungiu, a palavra ungiu quer dizer que o transformou, o preparou, o no todo, o ensinou e o levaria à obra, a fazer uma obra para evangelizar, para levar o Evangelho, para curar os enfermos, para dar vista aos cegos. Esta verdade é tão clara e tão evidente que a obra do Espírito Santo, ou seja, a pessoa do Espírito Santo aqui é apresentada como coordenador da obra de Jesus. Jesus foi coordenado pelo Espírito Santo. E ele disse que de mim não faço nada. Dependo de Deus. Depende de Deus. Depende do Pai. Depende do Espírito Santo. Portanto, há uma obra total onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos. Onde Jesus é a peça central. Onde Jesus é a figura central da história. Onde Jesus é Deus. Claro que nós estamos aqui a falar de Jesus como ser humano. Ele dependia para dar o exemplo. De mim mesmo não posso. Ele estava ligado ao Pai. E estamos a terminar. Nós somos também convidados a receber este mesmo poder do Espírito Santo. Para terminar, leio convosco Mateus. Já li várias vezes estas passagens. Para sublinhar que a obra do Espírito Santo é tão necessária como é Jesus. Olha, reparem. Ou seja, Jesus e o Espírito Santo são duas pessoas que trabalham distintamente. Não trabalham uma contra a outra, mas trabalham em sintonia e os dois têm um trabalho diferente. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo poder no céu e na terra. Reparem. Jesus tem todo o poder no céu e na terra, mas ele tem alguém para o ajudar, que é o Espírito Santo. Querem ver? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não disse, e do meu Espírito. Ele disse, e também do Espírito Santo. Ora, muito bem, nós, quando fomos batizados, podemos ser batizados. Aqueles que não são podem ser batizados. Recebem o poder do Espírito Santo para ser discípulos, depois apóstolos. Este é o caminho. Até diz as Escrituras, no Antigo Testamento, que nós ouviremos uma voz dizendo: este é o caminho, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Tu ouvirás uma voz atrás. Tu, não sou eu que a ouço, ninguém ao lado de eu ouve, és tu, porque é a voz do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo, nós vamos continuar, o derramamento do Espírito Santo, a próxima etapa que eu me proponho a fazer é a última obra do Espírito Santo no povo de Deus, o reflexo do caráter de Jesus no ser humano, no cristão genuíno, é a imagem de Jesus. Mas isso é a obra do Espírito Santo. Diz, é pelo meu Espírito, é pelo meu poder, não pela força humana, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o profeta Elias. Portanto, revelação do mistério, do ministério de Jesus. É mistério, o Espírito Santo continuará a ser. Aqui o silêncio é de ouro. Aquele que põe em dúvida a questão que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, está a atrapalhar tudo. O fundamento da Igreja Adventista passa a ser uma igreja caótica. Não tendo o Espírito Santo, estamos aqui a tirar poder, autoridade. É um desrespeito para com Deus. É um desrespeito para com a instituição da Igreja. Há muitos que vão se apoiar em escritos de Ellen White, eu também os apoio, mas vão para extremos. Para a direita ou para a esquerda. Temos que ter um ponto bíblico, referências. Ela vai a fazer referências bíblicas.
E é aí que nós vamos nos apoiar. Não é naquilo que ela... Há passagens que parece que se vão extremar para um lado ou para o outro. Nós temos que ter um equilíbrio pela Bíblia. A Bíblia é a regra de fé e autoridade para andar com Deus, para fazer a pregação do Espírito Santo. Não sou eu, não é o homem, não é a igreja. A igreja apenas tem que se cingir àquilo que está escrito. E a igreja sou eu e nós somos o templo do Espírito Santo. Portanto, nós somos uma igreja. Agora, temos que permanecer firmes, porque o Espírito Santo também é firme e não se quer retirar. E também agora me lembrei de uma coisa que é muito importante. Querem-nos tirar a igreja, querem-nos tirar o Espírito Santo, querem-nos tirar Jesus, querem-nos tirar a lei. Tirando o Espírito Santo, ou retendo o Espírito Santo, ou rejeitando o Espírito Santo, olha, estão a fazer a obra que os outros estão a fazer lá fora. É tirar-nos a liberdade. Já viram? Isto é muito importante, aquilo que estamos a dizer. Embora sendo um mistério, para mim agora o silêncio é ouro, que eu vou terminar. Pensem nestas palavras. Se nós terminarmos dizendo que a obra do Espírito Santo não é uma pessoa, estamos a anular os efeitos do poder do Espírito Santo. Ou seja, estamos a dizer ao Espírito Santo que ele não existe, que é mentiroso. É anular o Espírito Santo para trabalhar, para sermos cristãos. Cuidado, irmãos. Cuidado com aquilo que estudam, com aquilo que ouvem. Agarra-se a Deus, agarra-se diretamente à Bíblia e comparem textos. Não isolem textos. Comparem textos com textos, como eu fiz. Não sigam um texto só isolado. Porque senão acontece que dizem que Jesus é o Espírito Santo. Portanto, ponto final. Eu vou fazer silêncio. O silêncio é ouro para este grande mistério do Espírito Santo. Amém?